Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje nós vamos falar sobre dois problemas. O primeiro, a ansiedade. O segundo, a depressão. Qual a diferença entre eles? Você é uma pessoa ansiosa? Você vive sob pressão? Você sente que às vezes está faltando ar? Então, ansiedade e depressão, ou se os dois estão relacionados, nós vamos falar com a psicóloga Ana Colette, do Papo com Ana Colette. Boa noite, Ana. Tudo Boa bem? noite, Lúcia, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E Mas, vamos lá. Nós imagina, estamos uma boa noite vivendo a um momento todos. particular da história do ser humano, né? Sim, Que é a pandemia. Mas, antes disso, muitas pessoas sofriam com ansiedade, né? Fala assim, eu sou muito ansioso. Como é que uma pessoa descobre que ela é ansiosa? então, gente, boa noite a todos, né? Nesse momento atípico que estamos enfrentando, o Brasil, a gente já tinha aí índices muito elevados, tanto de ansiedade quanto de depressão. E agora, nesse momento, é muito necessário que a gente fale sobre isso, né? Então, é super importante esse movimento que você, né, nos convidou aqui, e a gente poder abraçar esse tema com muita profundidade, porque a gente precisa discorrer sobre esse assunto justamente porque muitos de nós podem estar sofrendo e não se dar conta. O adoecimento mental, ele é preciso falar sobre ele, porque a gente tem muito falado aí sobre o corona e não percebe que a gente pode estar diante aí desse adoecimento mental e tentando se passar aí desapercebido por isso, né? Às vezes a gente se acha invencível, achando que não, que é só alguma tristeza ou até mesmo ansiedade, a gente lida com ela de uma maneira aí passando por esse momento sem notar a grande profundidade com que estamos lidando. Então, o que é a ansiedade? Todos nós temos a ansiedade, né? Ela é um sentimento natural que a gente sente, é uma reação do nosso corpo perante alguma situação de perigo que a gente possa enfrentar. Qualquer situação que a gente entende como conflitante gera em nós alterações, tanto físicas, né, fisiológicas, quanto também psicológicas, que vão fazer com que a gente se desenvolva, com que a gente faça com que o nosso corpo comece a desenvolver aí um movimento ou para fugir ou para lutar perante essa iminente situação de perigo. Então, o que acontece? Só que isso é natural se isso não estiver muito elevado, ou se essa situação for real mesmo, se eu estiver atravessando algum perigo. Então, vamos supor, eu estou atravessando uma situação de um assalto, ou até mesmo uma coisa mais corriqueira, vamos dizer, eu tenho uma entrevista de emprego. Então, é natural que eu sinta esse movimento, fique ansiosa, né? E até vai me promover com que eu estude, ou que numa situação mais perigosa, né, que eu verifique se tem alguém que possa me ajudar, que o meu corpo se prepare ou para fugir, né, que tome alguma iniciativa. Mas o que pode ir desenvolvendo aí algumas patologias que a gente chama de que vai virar um transtorno é quando essa ansiedade começa a ocorrer com muita frequência e até mesmo não há nada assim, um perigo iminente. Então eu começo a sentir todas essas alterações, tanto fisiológicas quanto psíquicas, mesmo não tendo esse perigo. Então é aí que a gente precisa prestar atenção, porque eu já estou desenvolvendo tudo isso mentalmente, emocionalmente, fisicamente, mesmo não ocorrendo nenhuma ameaça real e concreta aí. Então, a gente precisa estar atento a isso. Os sintomas físicos pode ser um aumento de pressão, problemas quando ela se torna corriqueira, né? Quando a pessoa, por exemplo, trabalha tem um emprego ou tem relacionamentos difíceis com a família, né? Do Sim, adoecimento, essas coisas todas. Essa pessoa, ela pode ter hipertensão,
problemas gástricos. Pode desenvolver isso, doutora? Sim, pode desenvolver sim, porque o que acontece? Essa pessoa, ela começa a ficar num estado alerta, né, muito iminente, porque ela começa a desenvolver preocupações excessivas. Então, ela tem muito medo do que pode vir a ocorrer. E tudo isso sobrecarrega o corpo, porque são alterações químicas mesmo que estão acontecendo. Imagina a gente o tempo todo prevenindo de algum perigo, né? Eu estou com medo o tempo todo, então o meu corpo ele está reagindo o tempo todo, ele vai entendendo, opa, perigo, então ele vai produzindo substâncias, né? E vai dizendo, opa, tenho que reagir, tenho que fugir ou tenho que lutar, tenho que fugir ou tenho que lutar. Tudo isso vai sobrecarregando a gente, né? Tanto fisicamente quanto psiquicamente. Então, a gente pode sentir tontura, náusea, sudorese, a mão gelada, a boca seca. São muitos os sintomas que podem acontecer, né? A pessoa chega a ter, assim, é uma coisa que ela não controla. Os pensamentos, eles começam a ficar invasivos mesmo. Então, não é uma coisa que você consegue, assim, dizer, eu não quero pensar. E, às vezes, você pode vir a desenvolver, se essa ansiedade já estiver, assim, num grau patológico mesmo, você pode começar a ter o que a gente chama das crises de ansiedade, que aí vão ser essas crises mais intermitentes, né, dependendo, e a pessoa pode entrar mesmo em picos dessa ansiedade, que às vezes podem demorar 30 a 40 minutos, em que ela se sente mesmo com sufocamento, falta de ar, sensação de desmaio, a sensação de que o mundo está acabando, que ela não sabe como controlar, né? Tem pessoas que chegam a sentir falta de ar, então ela acredita que ela pode vir a morrer, isso até vindo a desenvolver um transtorno de pânico, né, que é um agravamento aí da ansiedade, de um transtorno da ansiedade. Então, é preciso que a gente comece a observar esses sintomas, tanto físicos quanto psíquicos, e se a gente começar a observar isso, que a gente procure um tratamento, porque a ansiedade, quanto mais cedo a gente detectar e iniciar esse tratamento, mais resultados, mais qualidade de vida, a gente vai poder voltar para esse equilíbrio emocional e físico com uma maior rapidez. E quais são os fatores que desencadeiam a ansiedade? Porque as pessoas Olha, falam assim, eu sou muito ansiosa. sim, hoje em dia, né, a gente vive aí numa sociedade, vamos dizer, em que essa ansiedade ela é quase que estimulada, né? A gente tem aí um modo de vida em que essa ansiedade ela está muito preconizada, né? Então é preciso que a gente comece a prestar atenção nos nossos hábitos, nos nossos modos de vida, para que a gente possa reverter, né? Toda a nossa prática de vida, vamos dizer assim, a nossa filosofia que vem sendo adotada. Eu acho que, é claro que estamos passando aí um momento muito duro, muito difícil, mas que também, se a gente levar para um outro lado, né, para o lado que pode possibilitar para a gente um crescimento emocional, um amadurecimento, ele traz para a gente muita reflexão. Ele é um momento em que promove aí muita introspecção e que, se a gente observar bastante, né, ele vai justamente propor isso para a gente, essa volta para nós mesmos, para tudo em que estava aí, muito voltado para o externo, para esse descontrole, né? Às vezes, a gente passa uma vida inteira buscando no outro a sensação de conforto, de segurança. Então, a gente vai perdendo esse equilíbrio, essa paz interior, né, que a gente chama, e vai se distanciando de nós mesmos, o que vai gerando muita ansiedade. Porque se eu dependo de você para ter uma relação, para ser feliz, né, eu vou colocando cada vez mais essa responsabilidade no outro, na minha profissão, e vou deixando de entrar em contato comigo, cada vez mais eu vou dependendo desse externo. E aí as relações vão ficando cada vez mais complicadas. Então, nesse momento em especial que a gente está vivendo, onde a gente viu
que pode ser muito complicado essas nossas relações, né? Essas nossas fugas, vamos dizer assim, em que é preciso a gente fazer cada vez mais esse processo de autoconhecimento, para que a gente possa entender os nossos limites, lidar com as nossas frustrações. A gente tem observado, né, que a nossa sociedade não vem lidando muito bem com as frustrações. E isso é muito prejudicial, porque desde pequeno a gente vem sendo aí criado quase como se seres a alcançar uma perfeição, e a gente sabe que isso é um ideal em que não conseguimos atingir. Então, às vezes, pequenas frustrações do dia a dia já geram em nós essa sensação de imperfeição, de não sermos bons, e isso vai gerando aí essa sensação de angústia, né? E que pode gerar também uma ansiedade, porque não temos o controle. Então, pequenas coisas já estão aí gerando em nós essa sensação de não termos controle, de sermos seres muito imperfeitos, o que é uma verdade, mas que para muitos de nós é muito difícil lidar com isso, com a falta de controle e com a frustração. Então, assim, eu acho que a gente precisa voltar para dentro de nós, fazer esse processo de autoconhecimento para lidar com essas questões de uma maneira mais plausível, né? Aceitando mais as nossas limitações. Tem duas pessoas assim que perguntaram. A primeira perguntou: ansiedade pode ser tratada com medicamento? Ela deve em ser. caso afirmativo, esse medicamento causa dependência? Olha, a ansiedade, dependendo do grau dela, né, ela deve ser tratada sim com medicamentos. Ela é uma combinação de terapia com medicamentos, né? Geralmente, quando chegam pacientes para mim que já apresentam transtorno de ansiedade, eu indico uma parceria com um psiquiatra, porque a gente precisa fazer esse tratamento aí apoiado nos medicamentos, porque dependendo do grau, se for nesse início, é muito complicado a gente tratar só com a terapia, porque a pessoa ela passa por essas crises de ansiedade, são muito profundas, né, e desestruturam muito o indivíduo. Então, a gente precisa auxiliá-la nesse primeiro momento, até que ela consiga se estabelecer de uma forma mais segura, lidar com o ambiente de uma melhor forma, e aí, aos poucos, ela vai retornando, vai se tornando mais segura com o tratamento terapêutico e vai voltando. Hoje em dia, a gente sabe que os medicamentos, eles não são mais aqueles medicamentos antigos, né? E que, se bem utilizados por um psiquiatra, ao longo do tempo a pessoa consegue aí fazer, sim, a soltura desses medicamentos. Então, eles são necessários. E a gente não deve pensar nisso até como, eu vou fazer isso como um processo de fraqueza, que muitas pessoas pensam, eu vou tomar um remédio e isso é uma fraqueza. Igual a gente estava falando anteriormente, hoje em dia todos nós somos muito ansiosos, vivemos momentos de muita pressão, então reconhecer que precisamos de ajuda é um movimento muito corajoso da nossa parte, né? E que vai nos trazer bem-estar, que vai nos propiciar um aprofundamento na nossa psique. Então, é necessário, sim, tomar o remédio e ao longo de 2, 3, 4, 5 meses, a maioria das pessoas consegue voltar a fazer só o tratamento terapêutico e, aos poucos, ir largando do medicamento. A Cris 1977 perguntou assim: e se não tratar, o que pode acontecer? Olha, Cris, o que pode acontecer é o agravamento dos sintomas. A gente costuma dizer o seguinte: tudo que a gente nega volta com muito mais força. Tudo que a gente reprime no nosso inconsciente vai ganhar muito mais força e vai voltar sem que a gente controle. Às vezes a gente acha, não, eu estou ótimo, eu tenho controle disso, e de repente, um certo dia,
sabe aquela frase que a gente diz assim, alguém acordou e falou bom dia, e você responde, bom dia por quê? Não tem nada de bom dia, só se for para você. É aquele, sabe aquele dia que você explode e que não há um controle? É isso que vai acontecer se não tratar. E a gente justamente trata para não chegar nesse movimento. É para isso, é para ter qualidade de vida que a gente trata, né? Para ter equilíbrio emocional. Então, o tratamento ele vai promover justamente esse carinho e esse respeito com a gente, principalmente nesse momento que estamos agora, né? Estamos num momento enfrentando muitas perdas, muitas crises, um isolamento, mesmo que a gente tenha parcialmente voltado, a gente sabe que a grande maioria das pessoas estão confinadas ainda, vivendo situações antes nunca imaginadas. Então, assim, para a gente que trabalha com a saúde, que vê isso diariamente, a gente sabe quanto isso está afetando as pessoas e como eu disse no início, o quanto é silencioso isso, né? Às vezes a gente não está vendo, mas a gente pode se perceber e a gente precisa fazer isso. O quanto às vezes a gente está ficando intolerante, o quanto a gente já não tem mais a mesma paciência com o nosso Verdade. parceiro, né, com os nossos filhos. É isso que a gente precisa. E o quanto a gente vai naturalizando isso. Hoje eu dou um grito E, com o meu filho e vou naturalizando esse movimento, né? É preciso que a gente observe os nossos atos. então, Ana, outra coisa. A pessoa extremamente ansiosa não faz tratamento. Ela pode gerar algumas compulsões. Por exemplo, Sim. compra, drogas, comida, sexo. Pode? Sim, com certeza. Com certeza pode, porque a ansiedade ela é o motor aí, vamos dizer, né? O propulsor dessas compulsões. Então, por isso é que a gente precisa tratar, porque a gente sabe aonde as compulsões vão nos levar, né? Um desequilíbrio muito grande e não só a gente, né? Pessoas que sofrem de compulsões, elas propiciam aí uma vida muito difícil para os familiares, né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade que não somos seres individuais e isolados. Cada ato que a gente comete, acomete também os nossos familiares. E a compulsão é uma doença muito triste e que é muito dolorida para quem está ao nosso redor, causa muito prejuízo. Então, é por isso que a gente deve estar atento aos nossos atos, porque ela prejudica muito as outras pessoas e a nós mesmos também, né? Então, a ansiedade, ela é um motor propulsor, vamos dizer assim. A Cris, ela perguntou novamente, e aí eu vou complementar. Ginástica, meditação, acupuntura, isso não resolve um acompanhamento psicológico. Ajuda, não é? É Sim, é uma isso? ajuda extremamente bem-vinda, mas que não substitui o acompanhamento psicológico. Né? Hoje em dia a gente utiliza até como ferramentas junto ao processo psicológico, mas é preciso fazer, hoje em dia a gente diz que trabalhamos todos em conjunto, né? Um processo multidisciplinar, mas nenhum anula o outro, né? A gente precisa dessa ajuda compartilhando os conhecimentos, mas não pensando só em um ou outro, né? O processo terapêutico, ele atua muito profundamente, ele traz aí a racionalização e a expressão dos sentimentos. Então, a gente precisa atuar a partir dessas linhas todas em conjunto. A ansiedade é um fator da própria pessoa, ou também quando a família é ansiosa, os filhos tendem a carregar, vamos dizer, essa bagagem genética, Sim, comportamental. sim, a gente pode dizer que ambos, né? Que a resposta aí ela engloba ambos, porque ela pode ser passada geneticamente, claro, e também
no ambiente, porque vamos pensar, nós somos fruto desse sistema familiar, né? Não temos como fugir disso. E também toda a nossa psique, se a gente for aí pela linha junguiana também, que é a qual eu trabalho, o próprio Jung, ele diz que nós somos aí, temos essa herança genética no nosso inconsciente, né? Que a gente recebe tudo isso. E o nosso sistema familiar, a gente está vivenciando tudo isso. Então, nós estamos captando aí tudo o que está acontecendo. Não temos como fugir disso, né? Então, se a sua mãe está ansiosa, você provavelmente vai entender que o modo de vida, né? Você, quando é muito criança, você percebe toda a relação do mundo como sendo aquela relação que os seus pais te passaram. Você não tem discernimento para entender que aquilo são o modo como seus pais lidam com a vida. Você acredita que o mundo é daquele jeito. Então, vamos dar um exemplo. Se os seus pais são ansiosos, você vai começar a perceber o mundo como sendo ansioso. E assim você também vai começar a agir ansiosamente. A gente, quando é pequeno, não consegue entender que aquilo, meu pai que é assim, ou minha mãe que é assim. Você já começa a ter um entendimento global do mundo. Então, isso é o mais preocupante, né? Porque a gente aprende também por imitação. Então, por isso que a gente deve prestar muita atenção em como estamos agindo e sempre promover o processo reflexivo, né? Essa autorreflexão. Por isso que a gente, como psicólogos, defende aí que todos nós possamos estar em processo terapêutico, porque a partir do momento que todos nós podemos refletir sobre os nossos atos, imagina o quanto a gente vai poder modificar realmente a sociedade em que vivemos. Porque aí sim a gente vai modificar as relações com os nossos familiares, vamos poder agir nesse sistema que estamos criando, vamos poder modificar até as relações que nós herdamos de nossos pais, né? Que tudo isso estava na nossa psique. Então, é tudo muito profundo, exige muito comprometimento, muita disciplina. A gente precisa investir muito nisso. E não, volto a dizer, negar tudo isso, como viemos fazendo, né? E a ansiedade, vamos dizer, crônica, entre aspas, não tratada, ela pode virar uma depressão? Olha, a ansiedade e a depressão, elas são doenças diferentes, né? São dois tipos de transtornos. O que acontece é o seguinte, é que a ansiedade e a depressão, elas podem coexistir numa mesma pessoa. Então, vamos dar... Podem. Pode coexistir? Podem, vamos supor. Vou dar um exemplo assim para a gente entender. Eu tenho depressão, né? Então, eu vou ficando muito triste, e aí eu vou ficando sem energia para eu continuar os meus projetos, né? Então, eu não consigo fazer aqueles projetos, vai passando o tempo, e aí aquilo, eu vou ficando assim, mesmo que eu sei o que eu tenho que fazer, eu não tenho aquela energia, o tempo vai passando, aquilo começa a me gerar uma ansiedade. Então, apesar de eu ter a depressão, aquilo foi persistindo por tanto tempo que eu acabei gerando também a ansiedade. Então, agora eu tenho depressão e ansiedade. Um outro exemplo A depressão, como é que a gente detecta? É só uma tristeza ou uma falta de vontade ou como procrastinação? Pode ser uma característica de quem é depressivo? Olha, a depressão é uma doença, gente. Isso precisa ficar muito claro, né? Muitas pessoas sofrem um tipo de preconceito ainda muito grande. A gente precisa repetir isso. Que a gente se torne muito empático com as pessoas que sofrem de depressão. Ela não é uma falta de vontade, é uma doença muito grave que acomete mundialmente, assim, a um número gigantesco. Aqui no Brasil, então, nós temos um índice elevadíssimo.
e ela não é uma tristeza. Vamos então começar por aí, antes até de eu definir a depressão. A tristeza, o que seria a tristeza, né? Todos nós sentimos tristeza. Ela é circunstancial. Por exemplo, perdi um ente querido, então eu vou sentir uma tristeza, eu vou passar por aquele processo, mas teve ali um motivo, né? Eu tenho uma circunstância definida e aquilo vai ser passageiro. Com o passar do tempo, eu vou me recuperando e eu ainda consigo fazer as minhas obrigações do dia a dia. Essa é uma grande diferença da depressão. E aquela tristeza, ela não muda a imagem que eu tenho de mim. Eu estou sentindo uma tristeza, mas a imagem que eu tenho de mim continua ali. Na depressão, o que acontece? Eu já mudo totalmente a imagem que eu tenho de mim. Eu já começo a olhar para mim e começo a falar, nossa, mas como eu estou estranha, eu sou esquisita, eu já começo a ter uma autoestima muito baixa, eu me sinto inútil, a gente chama de um humor deprimido, que aí sim eu vou ter uma tristeza, mas ela não é essa tristeza passageira, ela é aquela tristeza duradoura, eu estou sempre pesarosa, eu estou sempre triste. Então, sabe aquela pessoa que se eu chamar ela para fazer alguma coisa, é tudo muito difícil, é tudo muito... não é aquela coisa simples assim, que ela vai levantar, vai sair de casa e vai trabalhar. Ela já não dá conta mais de fazer as atividades dela. Então, às vezes, para ela escolher uma roupa, coisas que a gente faz com uma certa agilidade, com uma certa rapidez, ela já não consegue mais fazer isso, porque até as respostas motoras dela mesmo, você começa a perceber que o corpo dela já reage de outra forma. Então, a voz dela já começa a ficar lenta, a próprio tempo de resposta, às vezes você faz uma pergunta para ela vai demorar um tempo para te responder aquilo, né? E a questão do sono dessa Altera pessoa? muito o sono. As pessoas, Ela às pode vezes, dormir 24 horas se bobear? pode dormir 24 horas, pode ter dificuldade para comer, ou pode comer muito, então ela pode ter um aumento aí no peso corporal ou uma diminuição. Tem pessoas que chegam a não querer comer e emagrecem 10, 15 quilos. Então, ela realmente vai ter uma ideação aí muito negativa. O que é isso? Os pensamentos dela vão ser totalmente pessimistas. Ela vai ter uma ideação suicida, um desejo de morrer mesmo, aquela vontade mesmo. Para ela, a vida perdeu o sentido. Ela não tem mais vontade de viver. Tudo começa a ficar muito... É como se ela tivesse... Eu costumo dar esse exemplo, assim, é como se ela tivesse colocado um óculos e nublou. A vida realmente ficou muito triste, muito difícil. Ela não vê mais, assim, ela está desesperançosa, desanimada. É tudo muito escuro para ela, assim. Isso não é tristeza, isso é depressão, uma doença e precisa ser Então, cuidado. aí a família, por exemplo, está vendo que o familiar está nessa situação. E Sim. esse familiar, ele resiste ao psicólogo ou ao psiquiatra. Como é que faz para lidar com isso? Porque a pessoa está morrendo na tua frente. Sim. Como é Então, que faz com isso? a primeira coisa é tentar acolher essa dor que a pessoa está sentindo, né? Porque muitas das vezes a gente, assim, no ímpeto, né, de tentar ajudar aquela pessoa, a gente já começa, levanta daí, vamos embora, você tem tudo, por que você está deitado aí? Então a pessoa, ela já começa a se julgar também, eu tenho tudo, por que eu estou aqui? Isso já vai fechando, vai criando um distanciamento maior entre ela e os familiares. Então, é preciso acolher essa dor, né? Chegar perto dela, falar, olha, eu compreendo que você está passando por esse momento, eu estou aqui, eu me disponibilizo a te ouvir, vamos juntos, se abrir mesmo para essa escuta, não de uma forma protocolar,
formal, porque a gente sente, né? Nós somos seres intuitivos. Então, a gente precisa realmente sentir isso, que a outra pessoa está disponível de coração para isso, para fazer esse vínculo. Então, talvez escolher alguém mais sensível, que tenha essa aproximação maior, que consiga fazer esse movimento com com essa pessoa que esteja sofrendo, e mostrar para ela, olha, a gente quer te ajudar, nós estamos aqui, tentar ir conversando com ela e mostrando a importância desse cuidado, né, para ela nesse momento. E quando ela resolve ir, o familiar tem que acompanhar na primeira consulta ao psiquiatra? Dependendo, tem, porque às vezes é muito difícil para essa pessoa ir, né? Tem pessoas que estão assim com uma apatia tão grande que não consegue mesmo levantar da cama e não consegue pegar um carro ou pegar um táxi, alguma coisa. Então a pessoa precisa ser acompanhada. Às vezes a pessoa vai chegar lá e não vai conseguir conversar, contar o que realmente está acontecendo, né? O Manuel Alves manda um abraço para você, que Ah, está nos obrigada, seguindo. Manuela. E outra coisa, a pessoa com a depressão, ela pode ter algum sintoma físico, por exemplo, dores pelo corpo? Sim, muitas dores pelo corpo, né? Porque assim, a própria apatia vai causando aí uma negação desse corpo. Então a pessoa até pode passar a não sentir mesmo o corpo, né? E sente enxaqueca, a pessoa fica assim com dores a própria enxaqueca são dores de cabeça, né? Então tem pessoas que têm enjoo, a própria tontura, a vontade de não levantar da cama. Então, é muito preciso, a própria alteração no sono que a gente falou, são todos esses sintomas físicos de depressão que a gente precisa prestar atenção e recorrer aí a um psiquiatra, a um psicólogo, promover aí esse tratamento o mais urgente possível. O Marcos, ele perguntou se a depressão e a ansiedade afeta também crianças e adolescentes. E aí eu também faço. Aí tem mais uma pergunta para mim. Para Tá. mulheres que estão entrando na menopausa. Sim, infelizmente afetam crianças e adolescentes. E esse número é muito triste, porque cada vez afetam crianças com idades menores, né? Hoje em dia a gente já tem índices aí de crianças de 5 anos que devido à depressão e à ansiedade chegam até a cometer o suicídio. Então é um caso muito grave, a gente precisa prestar atenção nas crianças, né, e nos adolescentes. Outro dia eu tive falando muito sobre o suicídio nessa faixa etária. A gente precisa estar atento a qualquer modificação comportamental, né? Assim, ao isolamento, ao distanciamento tanto dos parentes quanto dos amigos. Se vocês perceberem que as crianças estão menos falantes, ou se elas deixam de brincar com alguma coisa, ou se mesmo assim elas tinham interesses e de repente começaram a perder esse interesse nas atividades diárias, comecem a conversar com essas crianças, já vejam se realmente elas estão entrando nesse processo aí mais deprimido, né? E comecem a ficar atentos, porque esse processo realmente está acontecendo cada vez mais. A gente tem índices também muito crescentes nessa faixa etária. E nas mulheres com menopausa também, devido à alteração hormonal. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque é um momento muito difícil, né? Porque existem muitas alterações fisiológicas e também a gente sabe que psiquicamente é uma entrada em um novo ciclo. E aí, quando a gente precisa sempre fazer esse movimento aí de morte e vida, né? E renascimento, que a gente chama, a gente vai se deprimir, porque algo vai ser transformado, a gente vai perder alguma coisa, vai precisar fazer um movimento de luto para renascer. Então, muitas de nós
vão se acometer aí de um movimento depressivo, com dificuldade de abandonar aí essa juventude, né, a ter algumas perdas. Então, se vocês estiverem passando por esse momento e perceberem essa dificuldade, procurem uma ajuda para que consigam fazer isso de uma forma mais natural e minimizando os impactos na saúde mental. A depressão atinge homens e mulheres igualmente ou as mulheres ainda ganham nesse quesito? As mulheres ainda ganham nesse quesito, Ainda ganham. infelizmente. Sim. Por quê? Uhum. Por causa dos hormônios? É uma questão hormonal? Pode Olha, ser? pode ser, mas também a gente pode dizer que como a depressão é multifatorial, né, a gente pode também, essa é uma longa discussão, que a gente pode tentar, assim, em pouco tempo resumir, né? Estamos falando de multifatores, tanto biológicos, sociais, comportamentais, culturais. Então, a gente acredita que os hormônios tenham grande influência, mas aí entra toda uma questão. Sabemos que as mulheres ainda possuem questões culturais muito proeminentes, que a gente ainda tem questões de violência doméstica muito grandes, né? Que ainda estamos numa batalha muito grande com relação a isso. Então, existem questões muito do inconsciente coletivo, né, arquetipicamente, que a mulher enfrenta e que ela precisa, todas nós precisamos ainda passar por esse processo de autoconhecimento, adquirir aí uma força que nos foi negada durante muito tempo e que com esse processo todo do machismo, né, isso ficou aí muito no nosso inconsciente e, como a gente falou anteriormente, isso é passado através do nosso sistema familiar. Então, a gente precisa ainda fazer o aprofundamento dessas questões individualmente para que a gente possa se transformar e que as outras gerações não precisem passar por tantas questões psíquicas como todas nós passamos, né? A gente vê no consultório, isso é muito vigente, o quanto essas questões são repetitivas, né? No quesito assim de nós mulheres, o quanto o inconsciente coletivo ainda está carregado de questões relacionadas aí a essa cultura machista e com tantas questões que precisam ser curadas ainda, né? E a minha última pergunta: Sim. as pessoas, quando estão depressivas, elas tendem a ter oscilação de humor? Ela pode estar bem, muito triste, de repente ela pode explodir? Não, na depressão em si, isso não costuma acontecer. Isso seria mais um transtorno de bipolaridade, uma mania, né? No processo depressivo mesmo, ela costuma se manter mais com o humor deprimido mesmo. Chora muito? Oi, Chega a chora chorar muito? muito. Sim, chega a chorar muito, muito mesmo. Tem pessoas que às vezes passam assim dias e dias trancadas no quarto, num processo de choro muito constante, é uma angústia que ela não consegue controlar, ela não sabe de onde vem. Então ela chora, 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 ela rumina muito o que a gente chama assim, né? Às vezes ela está muito ligada lá atrás, no passado, então aquelas mágoas todas estão ali. E quando o nosso inconsciente vem, né, no meu consultório eu repito muito isso, ele vem como um tsunami. Então, imagina, quando um tsunami vem, você é Sim. abarcada por aquilo. Por isso que eu disse lá no início, que a gente não deve esperar para chegar nesse momento. Porque quando chega nesse momento, a gente só abaixa, né? Quando a gente está no mar e vem aquela onda, a gente respeita e abaixa. Com o inconsciente é a mesma coisa. Quando a gente chega nesse momento, a gente já não tem mais o que fazer. A gente tem que soltar, liberar, liberar, liberar. Então, quando vem esse choro, quando vem essa tristeza profunda, né, a pessoa se perde mesmo em algum momento.
É a última pergunta, né? Eu posso falar alguma coisa que eu acho importante? Pode, pode. Então, eu queria que você deixasse umas mensagens para as pessoas que Ah, estão tá ouvindo a bom. gente. Que Eu como vai queria. ficar essa live, ela não vai ficar 24 horas, tá? Eu vou Ai, que deixar no bom. IGTV. Tá, Então, que as bom. pessoas, e assim, você pode avisar as pessoas que querem te assistir, e eu também vou avisar as outras pessoas que não puderam participar. Tá bom. Eu acho uma coisa importante, assim, para a gente falar, que seria a gente diferenciar um pouco, que eu percebo que muitas pessoas, às vezes, confundem a ansiedade com a depressão, né? Eu acho que a gente falou isso, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais, né? Vamos tentar, assim, fazer um quadrinho aqui, né? E tentando diferenciar um pouquinho o que seria a ansiedade e o que seria a depressão. Vamos imaginar o seguinte, gente, a ansiedade, como é que eu tento diferenciar isso? Na depressão, as pessoas que tendem, né, que sentem a depressão aí, elas têm o pensamento, igual eu acabei de falar, muito voltado para o passado. Então, eu fico muito pesarosa, eu sinto muita tristeza, eu estou lá o tempo todo lá atrás. Eu rumino esse passado, eu lembro, ai, quando eu era na minha infância, isso me aconteceu. Agora, o ansioso, o que, que acontece com ele? Ele está preocupado. Se ele está preocupado, ele está aqui. Ai, meu Deus, será que eu fechei minha casa? Ai, meu Deus, e como que vai ser amanhã? Será que eu vou conseguir meu emprego? Ai, o meu chefe vai me mandar embora. Vai me mandar embora. Eu não fiz aquele negócio, eu não vou conseguir passar. Ó, meu pensamento está lá no futuro. Eu estou o tempo todo no futuro. Essa é uma diferença básica aqui, ó. O ansioso está lá no futuro, mas preocupado, negativo, tudo vai dar errado. Ele nada vai dar certo aqui, ó. E o depressivo está aqui no passado. Tudo deu errado. Então são coisas negativas aqui, são polos negativos, mas um no futuro e o outro no passado, né? Agora, uma outra questão. O depressivo, ele está com o desejo, o pensamento na morte, mas é uma ideação suicida. Porque ele não tem mais sentido, a vida acabou. Então, para ele, a única solução seria esse término da vida. Agora, o ansioso, ele também está pensando na morte, mas como que ele está pensando na morte? Ele está com medo, receio da morte. Ele fica, ai, eu vou ter, sei lá, vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou sair, eu vou ser assaltado, alguém vai me matar, eu vou cair, eu vou bater a cabeça numa pedra. Ele tem receio de morrer. Esse já tem um pensamento que deseja morrer, ele tem essa coisa do suicídio. Essa é uma diferença, então, bem crucial. Outra diferença do ansioso para o depressivo. O ansioso, se ele está sob esse efeito todo dessa adrenalina, né, a coisa do perigo, ele está sempre o quê? Alerta. O dia inteiro, né? Eu preciso preocupado aqui, verificar, eu estou o dia inteiro aqui, então eu estou inquieto, né? Eu não paro, eu tenho que estar vendo, fechei, fica. O depressivo não consegue fazer nada porque ele não tem energia, falta voz, falta corpo, falta isso, ele está com nível de energia lá embaixo. Então, acho que, assim, num contexto geral, só para se a gente tiver alguém em casa, é claro, gente, que isso que eu estou falando é um contexto geral, né? A gente não vai sair por aí dando nenhum diagnóstico, nem tomando nenhum remédio. É só para a gente entender, começar a se observar e aí sim começar a procurar um tratamento. Igual eu disse, quanto mais cedo a gente procurar esse tratamento, mais cedo a gente vai poder retornar para a gente mesmo, retornar ao nosso processo emotivo, retornar à nossa condição profissional, às nossas relações. Então, é importante que a gente procure um profissional, mas só para a gente começar a entender mais o que está acontecendo conosco mesmo, né? E outra coisa que eu queria falar, quem estiver passando pelas crises de ansiedade, né? O que é importante fazer? É importante, na hora, pensar o seguinte, assim, como é que eu posso lidar com isso?
Se eu focar muito no meu corpo, se eu focar muito naquele desespero que eu estou, no que está acontecendo comigo, né? Ai, meu Deus do céu, meu corpo, eu estou com aceleração, estou com batimento cardíaco, a minha mão está gelada. Se eu começar a fazer isso, eu vou provavelmente valorizar tudo aquilo que está acontecendo e vou desvalorizar todas as outras coisas, todas as outras ferramentas que eu possuo e todo o outro ambiente que está me cercando. Então, nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a tentar lidar com isso sem focar nessas questões que estão acontecendo no nosso corpo. A gente vai olhar, continuar a fazer o que a gente está fazendo. Por mais que dê vontade de sair correndo daquela crise de ansiedade, você está lá no seu trabalho, não para de trabalhar, diminui um pouco o ritmo do seu trabalho, mas não sai correndo de lá. Tenta fazer o enfrentamento, percebe que vai passar a crise de ansiedade, que é uma questão de tempo, tenta tomar um café, conversa com alguém, tenta sair um pouco de si, pensa, vai tentando voltar para o seu controle, pensa, daqui a pouco essa crise vai passar, eu vou me controlar, ela tem tempo para ela acontecer, ela vai atingir um pico e daqui a pouco ela vai voltar eu vou voltar a me acalmar. Então, continue fazendo o que você estiver fazendo, né? E vai se lembrando que existem as outras pessoas, que o ambiente está ali, vai trazendo para você a consciência de que aquilo que está acontecendo é mais um pensamento, uma sensação do que a realidade em si. Provavelmente aquilo não é um aviso de que você está morrendo, é só uma sensação, uma percepção, aquilo já te aconteceu outras vezes. Né? Isso pode ser uma dica que pode te ajudar nesse momento, né? Então, é fundamental também que você vá voltando para esse controle e vá entendendo que você é capaz de lidar com você mesmo, com as ferramentas que você possui. Então, E respira fundo e isso, relaxa. isso, tudo vai passar. Tudo passa, né? Eu sei que é difícil, quando a gente fala isso, né? A gente não está sob o efeito dessa crise de ansiedade, É e a verdade. gente está falando aqui. Mas, se você conseguir lembrar disso no momento e não focar nessa crise de ansiedade, aos poucos você vai adquirindo essa força e fazendo o seu tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, você vai ganhando essa consciência, essa tranquilidade, essa segurança. O mais importante é a gente pensar que tudo na vida é um processo e que estamos aqui para aprender. Né? A gente não nasce sabendo nada, a gente vai adquirindo consciência, maturidade, força, sabedoria, né? Aos poucos. Então, não somos seres infalíveis, somos seres passíveis do erro. Então, quando a gente se permite isso, tudo fica mais fácil. Às vezes a gente quer passar essa nossa imagem de seres, né, perfeitos, a gente conversou um pouco sobre isso. Isso nos causa um peso, uma tensão muito grande. Se a gente começar a aceitar as nossas dificuldades, as nossas falibilidades, tudo vai ser mais fácil. Né? E a nossa ansiedade vai diminuindo. Queria te agradecer muito, Daniele, foi muito esclarecedor. E Imagina. também quero agradecer a sua assessora de imprensa, que entrou em contato comigo. E eu queria que você deixasse o teu endereço nas redes sociais, por favor. Sim, é o Papo com a Ana Colette, né, no Instagram. Também tem o canal no YouTube, Papo com a Ana Colette, no Facebook. Eu agradeço muito você, Lúcia, agradeço a todas, as presenças de todos. Foi um papo muito agradável, espero ter ajudado vocês, né? Uma contribuição. Qualquer coisa, estou aqui, super disponível. Um beijo a todos, uma boa semana a todos. Foi um prazer estar aqui compartilhando desse momento com vocês. Obrigada pelo carinho. Imagina, muito obrigada a você. O
Obrigada, pessoal. Beijo. Um forte abraço. Obrigada, Ana. Beijo. Outro, beijo, tchau. Tchau.